Eu vou chamar essa mensagem de lições práticas para a nossa espiritualidade, mas é uma introdução ao estudo do tabernáculo e das leis de Israel no Velho Testamento. Lembrando que, mais uma vez, explicando para vocês, no total, são 613 leis que nós vamos abordar aqui durante o ano inteiro no Velho Testamento. O porquê delas, quais eram as intenções no coração de Deus quando Ele estabeleceu essas leis para o povo de Israel. Até porque cada lei dessa tem um motivo espiritual, seja ela cerimonial, seja uma lei civil, seja uma lei moral, não importa, ela tem um objetivo espiritual por trás, e são esses objetivos espirituais que nos interessam. Por que que Deus estabeleceu, por exemplo, a lei da circuncisão? Que o garoto aos 8 dias de nascido tinha que receber um corte na película que envolve a glândula peniana. Por quê? Você viu a maneira técnica para se falar, né? Você percebeu, né? Quem lê entenda, né? Não é assim? É um negócio meio, a gente revela o negócio, mas de uma maneira meio em parábola, né? Para ficar mais fácil. Mas por quê que tinha que ter o corte aos 8 dias de nascido? A lei cerimonial implicava na ideia de separação do povo de Israel para um Deus santo, mas tinha muito mais o que ver com isso, tinha muito mais profundidade do que isso. A circuncisão era uma maneira de salvar a vida das mulheres de Israel. Então tem todo um motivo divino por trás que não aparece no texto. Mas as mulheres de Israel não morriam tanto de câncer de útero justamente por conta desse corte. Como é que é isso, pastor? Eu vou explicar no dia que chegar essa lei, porque senão eu já começo a pregar outra mensagem, que é aí que complica. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua Palavra com muita alegria, nós amamos estudar a Tua Palavra aqui nesta igreja, ela é para nós o farol. Abençoe tudo aquilo que vamos compreender, concatenar, e que tenhamos condições de perceber aquilo que Tu queres, para que possamos também ter condições, pela graça do Senhor, de colocar em prática. Oramos para que Tu fales conosco, estabeleças mais ainda a nossa espiritualidade, de uma maneira extremamente ortodoxa. Esse é o nosso desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de uma série, e toda a série começa com uma introdução. E até aqui nesse momento da Bíblia que nós vamos estudar, porque nós vamos começar estudando já em Êxodo 19. O que é Êxodo 19? Êxodo 19 é um capítulo transitório. Ele faz uma transição para um novo ambiente que vem. Até isso, você pega de Gênesis até Êxodo 19, é a história do estabelecimento e do livramento do povo de Israel. Deus estabeleceu aquele povo, criou o povo através de Abraão, estabeleceu o povo cresceu, se tornou numeroso e se tornou escravo no Egito. E em Êxodo 3, você já vê Moisés sendo chamado para buscar o povo de Israel no Egito. E aí, de Êxodo 3 até Êxodo 18, você tem a história de como Deus tirou o povo de Israel do Egito. As 10 pragas, aquele negócio todo. Mar Vermelho. Depois de passar do Mar Vermelho, com pés secos, Deus leva o povo de Israel, com 2 milhões de pessoas, de acordo com os estudiosos. Há quem diga que esse número é exagerado, mas fica difícil porque eu não estava lá, né? Mas os maiores especialistas aí falam em 2 milhões de pessoas. Deus pega o povo lá no Egito e leva de volta para o Sinai, exatamente onde Deus disse que, para Moisés, que traria. Você vai lá buscar meu povo, vocês vão voltar e vão me adorar aqui. O Monte Sinai é um lugar na Bíblia muito sagrado. Estou com a viagem marcada para Israel e nós vamos passar uma noite no Monte Sinai. Por quê? Porque caravana que vai a Israel e não vai ao Monte Sinai, praticamente pode-se dizer que não foi a Israel.
Monte Sinai é a montanha por excelência, né? Então é um negócio extraordinário aquilo ali. Várias coisas aconteceram ali no Monte Sinai. Daqui a pouco eu vou falar disso com você. Deus disse: vocês vão voltar e vão me adorar aqui. E Êxodo 19 está trazendo a história de como Deus cumpriu sua palavra, que parecia impossível, e de fato humanamente o era, tirar o povo de Israel da maior potência do mundo sem guerra, somente pelo poder de Deus que isso poderia ser feito, que pela guerra Israel perderia. E a história conta que depois que Israel sai do Egito, o Egito nunca mais foi uma potência mundial. 2 milhões de escravos saindo do Egito, isso quebrou o Egito. Nunca mais o Egito foi uma potência mundial depois disso. Mas na época era. E aí, quando olhamos para o livro de Êxodo, capítulos 1 a 19, nós temos essa primeira parte. A partir do 19, que é a transição, até o capítulo 40, nós temos aí a questão legislativa, ou seja, Deus começando a estabelecer as suas leis para aquele povo que tinha acabado de ser liberto do Egito e queria começar um novo momento da sua história. Deus está aqui em Êxodo 19, fazendo a transição para a teocracia. A partir de agora, Ele vai liderar o povo de Israel pessoalmente, até que lá na frente, o povo de Israel vai virar as costas para Deus. E aí então o que vem é um período onde Deus deixa o povo, porque o povo o abandonou, e você tem o período conhecido como período dos juízes, onde o povo abandonava Deus, quebrava a cara, voltava arrependido, Deus tinha misericórdia, e dava um libertador, um juiz. E aí você conhece as histórias de Jefté, de Gideão, de Sansão, aquele pessoal que era levantado por Deus para libertar o povo. Depois do período dos juízes, vem o período da monarquia, onde Deus então estabelece um rei a pedido do povo para Israel. Ou seja, a teocracia acaba no período dos juízes e depois volta como monarquia, onde um líder governava o povo, não era mais Deus. Mas o que nós estamos vendo agora é uma questão de teocracia. Deus está estabelecendo o seu governo direto com o povo de Israel. E é o que a gente vai começar a ver hoje. Nessa segunda parte, nós temos 3 tipos de lei. Preste atenção nesse detalhe, porque ele é importante. A partir de agora, nós vamos começar a estudar as leis, a partir de semana que vem. E são 3 tipos básicos de lei no Velho Testamento. Você tem a lei moral, basicamente aquilo que a gente vê nos 10 mandamentos. Faz isso, não faz aquilo, isso aqui não pode, se você fizer isso, você prejudica o próximo, então cuidado com isso, com aquilo, são as leis morais. Você tem as leis cerimoniais, que aí é fácil de guardar. A lei moral é ética, é questão de conduta, é do dia a dia, com o meu semelhante. A lei cerimonial é uma questão de religião. Aí entra a questão de tabernáculo, de ter que se lavar, de ter que se purificar e tal, e o incenso tem que ser assim. E nós vamos dar um passeio pelo tabernáculo aqui, que você vai achar muito legal, muito interessante. Eu já tenho estudado isso há muitos anos, mas nessas últimas semanas tenho estudado mais. E é interessante, são vídeos, coisas para a gente ver. É muito interessante o estudo do tabernáculo, a religião, como é que ela funcionava no judaísmo. Até porque religião esta que será trazida de volta no período do milênio. Para quem crê no milênio sabe que o judaísmo será restabelecido, só que não somente como uma figura para Cristo, não, mas tendo Cristo como o regente do planeta. E aí o tabernáculo vai apontar para Cristo diretamente, as pessoas vendo Cristo. E aí o judeu vai entender plenamente o que ele não entendia. Só agora você vai entender plenamente o que é intimidade com Deus no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos está aqui em carne e osso, ressuscitado Jesus de Nazaré reinando conosco. Então aí se vai ser em carne e osso ou somente de figura espiritual, isso dá discussão. Bem, e tem a lei civil. O que é a lei civil? É
É o conjunto de leis do Velho Testamento que fala de questões de segurança pública. Você vai ver muito isso, segurança pública. Eu estou tentando lembrar o nome do órgão, vigilância sanitária. Você vai ver muita lei assim também, para proteger o povo dos micro-organismos. A gente vai ler isso aí, e a gente vai estudar cada uma delas. Ok? Então, Êxodo 19, você está com a sua Bíblia aberta aí, vamos começar essa série, depois de 18 minutos apenas de informes iniciais. Olha que coisa linda, vamos começar a estudar esse negócio. A Bíblia diz o seguinte: no terceiro mês de junho aí, finalzinho de maio, princípio de junho, mês de Nisan, conhecido também como Abib, era o primeiro mês, Abib era o primeiro mês, o terceiro aí é Sivan, terceiro mês que está aí. Abib era o primeiro, Sivan era o terceiro. Depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, que também é um deserto amplo, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se de frente do monte. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó. Casa de Jacó, porque você sabe que Jacó é um dos pais da nação, é um dos patriarcas. São 4 patriarcas em Israel: Abraão, Isaque, Jacó, José. Então, quando se fala de casa de Abraão, ao povo de Abraão, o povo de Israel, que é o outro nome para Jacó, está falando da nação como um todo, tudo bem? Então, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, uma figura de linguagem que indica velocidade, livramento rápido. Deus não demorou para fazer, a coisa foi rápida demais, e vos trouxe a mim. Agora, pois, prestem muita atenção nos versículos 5 e 6, porque eles são o motivo de nós estarmos aqui hoje. Se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos. Minha possessão peculiar. Daqui a pouco eu vou explicar para você essa referência. É muito mais profundo do que isso no hebraico. A minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor tinha ordenado. Ao que todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Interessante isso, como se Deus não soubesse. E, queridos, a primeira coisa que precisamos entender sobre Êxodo aí, nesse princípio de série e tudo mais, é que Deus estabelece uma aliança com Israel. Aqui, nesse momento, versículos 5 e 6, é uma aliança conhecida como aliança sinaítica ou aliança mosaica, porque, na verdade, não é uma aliança que ele faz com Moisés, porque, por isso muita gente não gosta de chamar de aliança mosaica, porque não é uma aliança que ele faz com Moisés, ele está fazendo com o povo de Israel inteiro. Mas como Moisés é o porta-voz, é o interlocutor, então muita gente dá o nome de aliança mosaica. Mas o correto seria chamar de aliança sinaítica. Por quê? Porque é a aliança no Sinai com o povo de Israel. Bem, Deus estabelece uma aliança aqui com Israel, prometendo estar com Israel, se, isso é um fator interessante, Israel continuasse com ele, Deus. Então, esse é um aspecto distintivo dessa aliança. Ela é condicional. A maioria das alianças que Deus já fez com o povo de Deus não é condicional, mas essa é uma das exceções. É uma aliança condicional. Eu estarei com vocês se vocês permanecerem comigo. Essa é a grande questão aí. Alguns fatos sempre aconteceram nesse monte. Lembra que eu falei que eu ia falar?
É um monte marcado, ele também é chamado de Monte Horebe, é o mesmo. Moisés recebe aqui a revelação de quem é Deus, na sarça ardente, lembra? Tanto é que ele fala, você vai lá buscar o povo, vai trazer para cá. Vocês vão me adorar aqui. Ou seja, estou garantindo a vitória. Você está achando impossível eu buscar meu povo no Egito e trazer para cá? Vocês vão me adorar aqui. Estou garantindo que você vai voltar com o povo. Rapaz, eu numa garantia dessa, eu faço qualquer negócio. Se Deus falar, vai que eu estou no negócio, rapaz, tranquilo. Tanto é que eu estou aqui em Taubaté. Ele disse, eu vou estar no negócio, então vamos embora. Cheguei ao Habib's ali, chorei, me senti desprotegido. Meu Deus, e agora? Não conheço nada aqui, mas deu tudo certo. Se Deus tem falado alguma coisa para você, fique tranquilo, vai dar certo. Deus tem colocado no seu coração, olha, eu estou nesse negócio, fique tranquilo, porque eu vou caminhar com você, vou lhe dar condições de fazer. Deus, mas eu não tenho condições, não sei nem de onde começar, não sei como. Acredite, se Deus pegou uma pessoa e através dessa única pessoa que nem falar direito sabia, e levou a maior potência do mundo na época, que era o Egito. Estima-se que o Egito tinha 12 milhões de pessoas. Com um exército que chegava a mais de 1 milhão. Tem ideia do que é isso? São números mastodônticos para uma realidade daquela época. Ninguém mexia com o Egito, ninguém. Era hoje mexer com Israel e Estados Unidos juntos. Ninguém comprava essa briga. E Moisés vai sozinho, chega lá com um cajadinho e pede uma entrevista com o faraó. E sai de lá com 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. 2 milhões de escravos. Você pensa assim, não, esse faraó era muito ruim, rapaz. Não quis liberar o pessoalzinho. Cara ruim. Não, querido. Aqueles escravos eram a vida da nação. O impacto na economia, no exército, em tudo, seria muito grande. Seria a falência da capital mundial. É por isso que o faraó resiste até o último momento, porque ele sabe o que aquilo significaria. Então foi exatamente isso que aconteceu. Um homem com um cajado na mão libertou 2 milhões de escravos de uma potência mundial. Por quê? Pelo poder de Deus. E você está com medo de cantar no louvor? Você está de brincadeira comigo? Você está com medo de cantar no coral? Não, você está falando sério? Você não se acha capaz de dar aula na escola bíblica dominical? Você está com medo de fazer uma pregação? Querido, não, eu estou com medo de ser o ajudante do carimbador. O que o ajudante do carimbador faz? Pega o carimbo. Você está com medo disso? Porque você convida algumas pessoas para trabalhar em algum ministério da igreja. Mas eu vou fazer o quê? Não, querido, é só para estar junto e ajudar, levar uma criança no banheiro. Não, eu tenho medo, eu não sei se eu vou conseguir não. Não estou chamando você para me substituir. É só para ajudar no ministério infantil. E a pessoa tem medo. Então, se Deus chamou, fique tranquilo, vai dar certo. Amém? Você crê nisso? Foi aqui que a água saiu da rocha. Êxodo capítulo 17, versículo 6. O povo reclamou, e foi nesse monte Sinai que a água da rocha jorrou. Foi nesse lugar que Deus deu a revelação em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10 da lei. Foi nesse lugar que Elias se encontra com Deus numa caverna. É aí no Monte Sinai.
É nesse lugar aí que Moisés pede perdão pelos pecados do povo, por conta da idolatria que Israel tinha cometido, e pede ao Senhor para não matar a nação, e Deus perdoa e dá os 10 mandamentos de novo. Vai ser aí novamente, nós vamos estudar esse negócio. Esse monte é um monte sagrado, uma coisa muito interessante. Deus sempre se revelou aí de uma maneira grandiosa. Os judeus gostam muito desse monte. A história de Israel perpassa pelo Sinai. E então o povo de Israel fez uma aliança com Deus, prometendo segui-lo. O povo deu retorno. Não, tudo que Deus mandar a gente fazer, a gente vai fazer. E lá na frente cai em pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque eu quero fazer aplicações rápidas e práticas para a nossa vida em cima desse texto. Cuidado com aquilo que você promete para Deus, porque aquilo que você promete você tem que cumprir. Seria muito bom que você cumprisse. A Bíblia diz, inclusive, que ai daquele que promete e não cumpre a Deus. Seria melhor que não fizesse o voto. Dá uma olhadinha rapidinho a sua vida aí e procure lembrar se você deixou de cumprir alguma coisa que você prometeu a Deus um dia. Porque de repente você está deixando aí de receber grandes bênçãos, ou até sofrendo um pouco por conta de não cumprir aquilo que você prometeu a Deus. Se prometeu, cumpra. E Deus é tão interessante que quando a gente promete aquilo que é bíblico, porque é outra coisa importante, tem gente que promete umas coisas para Deus que Deus nunca pediu, que Deus nem gosta. Mas se é bíblico, se está dentro daquilo que Deus espera de você, e você prometeu, porque você tem certeza que é a vontade de Deus e quer fazer a vontade de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus dá até condições de você fazer. Quando você promete uma coisa para Deus de coração, o próprio Deus ajuda você a realizar o negócio. E ele então dá ordens a Moisés para a construção de um tabernáculo. E de acordo com as instruções de Deus, os sacerdotes iriam passar a fazer algumas coisas nesse tabernáculo. Os israelitas ficaram quase um ano nas redondezas ali do Monte Sinai. E depois tiveram que continuar viagem pelo deserto. E essa aliança sinaítica, condicional, é feita no Sinai. Outras alianças existem na Bíblia, tá? Não sei se você sabe disso. Nós temos pelo menos 7. Tem autores que conseguem enxergar mais algumas, mas nós temos pelo menos umas 6, 7 alianças na Bíblia. Você tem a aliança que Deus fez no Éden, com Adão e Eva, está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Você tem a aliança adâmica em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você tem a aliança noética, feita com Noé, capítulo 9 de Gênesis 11 a 15. Você tem a aliança abraâmica, o nome já diz, feita com Abraão, Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Você tem essa aliança aí, eu estou falando na ordem cronológica, essa que a gente está estudando agora, feita com o povo de Israel no Sinai. Você tem a aliança chamada palestínica ou palestiniana, os dois nomes são usados, Deuteronômio capítulo 30, versículos de 1 a 3, quando a velha geração morre, a nova se levanta. Lembra? O povo reclamou, Deus sepultou essa geração inteira que está aqui, ó, falando com Moisés, sepultou inteira no deserto. Vocês não vão entrar na terra de Canaã, vocês reclamam demais. Matou todo mundo no deserto, e não matou de maneira executiva não, esperou morrer. Vai morrendo, porque tem coisa no povo de Israel, e no povo de Deus, e na igreja. Você que está em casa aí, escuta essa que essa é legal, escuta aí, que só acontece depois que um povo morre, não tem jeito. É ou não é verdade? Eu conheço o pastor que ora por isso, o Senhor leva aí essa geração, porque para ver se a gente consegue crescer, se a gente tem paz para pastorear, se a gente consegue fazer alguma coisa. Não é toda a igreja que é fácil de pastorear, igual a Pipo Taubaté, não. Eu não estou sendo irônico, hoje é fácil. Tem igreja aí, meu irmão, que tem um grupo que, só caixão. E é triste, né, rapaz? É triste isso, uma igreja tem que esperar uma geração morrer
para poder viver, crescer, se desenvolver. Isso é triste demais. Mas aconteceu no Israel. Por que Deus não mata todo mundo? Porque não é o modus operandi de Deus. Modus operandi, não é. Não é a maneira de Deus operar. Não fez o que eu quero, vou matar você. Deus não é assim. Pelo menos não em todos os casos. Não de uma maneira genérica, não. Deus é paciente, né? Ele é misericordioso. Então ele espera. Existe a aliança davídica, segundo Samuel 7,16, e a nova aliança, que é o novo pacto em Jesus. Então nós temos todas essas alianças na Bíblia. Vamos estudar aí essa de uma maneira muito interessante. Essa aliança era uma aliança interessante, porque a partir de agora, gente, Israel caminha como povo de Deus. Aquela ideia, lá em Abraão, farei de ti uma grande nação, uma nação numerosa, e essa nação vai abençoar todas as famílias da terra. Aquela aliança feita com Abraão começa a ser cumprida agora. Deus liberta o povo, coloca o povo diante dele e diz assim: vocês vão fazer o que eu mando e eu vou abençoar vocês. Vocês serão para mim uma bênção sobre a face da terra. Vocês vão... Na verdade, o que Deus está dizendo aqui é preparando a coisa para a grande comissão, né? É uma espécie de grande comissão aqui. O que é a grande comissão? É a ordem dada para que nós possamos evangelizar o mundo. Está lá Mateus 28, 19 e 20, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Anunciai as boas novas, anunciem, né? Então essa é a ideia. Batizando, ensinando, essa é a grande comissão. Nós já temos prospectos da grande comissão aqui. Deus está preparando uma nação para falar do nome dele, das maravilhas dele e do caráter santo desse povo para as regiões ao seu redor. E é por isso que esse povo não podia se contaminar com outras nações, porque senão esse povo perderia a mensagem, o poder da mensagem, da revelação de Deus. Vários reis de Israel se envolveram com outras religiões e perderam essa capacidade de brilhar no meio das trevas, porque se tornaram trevas. E é por isso que dentro da teocracia, preste atenção nisso que é importante, Deus mandava matar os povos irrecuperáveis, para que Israel não fosse contaminado na sua mensagem. Existiam alguns povos ao redor, e cada povo tinha o seu próprio Deus, que eram tão fiéis ao seu próprio Deus, que eles se tornaram irrecuperáveis. E Deus, prevendo o contato de Israel com esses povos, e uma mistura teológica, e a perda da mensagem de salvação para o mundo, mandou Israel executar esses povos irrecuperáveis. Por isso que você vê algumas passagens da Bíblia, e parece que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo do Novo, né? Nossa, Deus mandou matar todo mundo, até o gado, as crianças, é porque o gado era sacrificado àqueles deuses. Então era posse daqueles deuses. E as crianças não iriam se converter, elas iriam continuar adorando aquele Deus, povos irrecuperáveis. Porque a mensagem é uma mensagem de salvação. E ela tem prioridade. Se você tiver que sacrificar um povo para que o resto do mundo tenha direito à mensagem da salvação, vamos dizer assim, acesso à salvação eterna, a ordem de Deus foi dada para que a salvação de milhares não fosse impedida. Essa é a questão. E é por isso que a aliança sinaítica é uma aliança de santidade. O povo deveria continuar santo, porque senão o projeto não ia dar certo. Eles iriam ter contato com outras nações que Deus iria poupar, recuperáveis. É o caso de Nínive, recuperável. É o caso dos medos, dos persas, recuperável. Deus não saiu matando todo mundo, não.
Tinha muita gente que ouviria a mensagem, uma parte do povo iria crer. Mas tinha povo inteiro que não ia crer. Sodoma e Gomorra é um exemplo disso. Senhor, mas se tiver 10, se tiver 10 eu poupo. Olha o coração de Deus. Senhor, mas se tiver 5, se tiver 5 eu vou poupar. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, gente. Claro que vai poupar. Mas não tinha ninguém. Ninguém se converteria. Entende? E aquele padrão imoral de Sodoma e Gomorra, que hoje quando você fala sodomita, é por conta de Sodoma e Gomorra. Olha o padrão, gerou palavra, gerou termo, neologismo. Por conta daquele padrão, teve que ser exterminada toda uma geração. Deus não fez isso no dilúvio? O homem se corrompeu de tal maneira que só daria certo através de Noé. Então o povo de Israel tinha que ser santo. Numa teocracia, o povo tem que se separar para Deus. E de certa forma, dentro da igreja, nós estamos vivendo uma teocracia. Porque aqui na PIB Taubaté quem manda é Deus. Nesse ambiente religioso nosso, quem manda é Deus. E se o governo falar, tem que ir para a direita, mas Deus está falando, não, é para a esquerda. Se o governo falar, tem que ir para a esquerda, não, tem que ir, para evitar esse negócio de direita e esquerda na política, eu estou usando os dois exemplos. Ó, viu, pastor profético, ó, falou que tem que ir para a esquerda. Não, filho, nem a pau. Então vou deixar bem claro aqui que eu não estou falando de política, tá certo? Deus está mandando ir para a esquerda, não, vamos para a direita. Também não estou falando profeticamente. Usei os dois exemplos. Deus, na nossa vida, tem a palavra final. Amém, meu irmão? Firmeza aí nesse negócio? Crente que é crente, querido, não tem vida própria não. Tem um rei. E o rei fala e nós obedecemos. Você é servo de Deus. Não discuto com Deus. Tempo desse atrás, aí escutei uma pessoa no gabinete, aí, uns meses atrás, né? Ah, pastor, mas eu não concordo com isso aí que a Bíblia diz, não. Então, filha, você está no lugar errado. Aqui não é o seu lugar. É, porque eu acho muito cruel isso aí. Eu não acho, não. E foi daí que eu cunhei a expressão, não vamos chamar de normal o que a Bíblia chama de pecado. Não é normal. Nunca vai ser normal. Por quê? Porque dentro da igreja do Senhor nós vivemos uma teocracia. E fique tranquilo, porque eu sou equilibrado suficientemente para não transformar isso num fanatismo. Mas é uma realidade. A aliança sinaítica é uma aliança significativa, tanto na história redentora de Israel, através dessa nação Deus escolheu abençoar o mundo, tanto com a sua palavra revelada, quanto com a sua própria presença. Então nós vamos ver isso em Êxodo daqui para frente. Como é que Deus se revela diretamente, fala diretamente com uma nação. Mas não é só um monólogo, não. Como é que Deus interage com essa nação? Como é que Deus se derrama por essa nação? Como Ele tem prazer em estar pertinho, junto. É bonito ver essa história em Êxodo, né? O povo caminhando naquele sol de 50 graus. Aí vem Deus e coloca uma nuvem em cima. E o povo anda para a direita e a nuvem vai. E o povo anda para a esquerda e a nuvem vai junto. E aí, deserto é um negócio interessante. Essa viagem de Israel aí que a gente vai fazer, por que faz só em alguns momentos do ano? Porque o frio em Israel é um negócio escalpelante, é um negócio terrível. E aí então não dá para subir Monte Sinai com temperaturas abaixo de 30 graus. Imagina um negócio desse. Para um brasileiro. Apesar que o taubatiano está muito longe desse negócio, não, gente. Carioca vem para cá, quase morre. Eu me lembro muito bem disso. Primeiro ano que eu passei aqui fez um frio, mas fez um frio. Que a Bia acordou chorando e falou, o que você fez comigo, meu Deus? Nada esquenta meu pé.
Eu tive que sair e comprar aquecedores para a gente. É um aquecedor em cada pé, parceiro. O negócio foi tenso. A gente consegue, tabateando consegue. Mas por conta daquele frio, o que Deus fez? Caía a noite, Deus mandava uma coluna de fogo para afugentar os animais selvagens e aquecer o povo de Israel. É lindo perceber como é maravilhoso andar com esse Deus e com o seu cuidado. É um negócio lindo. Tem coisa que a gente não entende, mas a gente sabe que foi Deus, não é? Deus, como é que o Senhor fez isso? Isso é incrível. Eu não entendo como é que isso aconteceu, mas eu sei que foi o meu Deus que cuidou de mim. E eu quero terminar contando uma experiência para vocês. Eu já tive um momento no meu ministério que eu tinha desistido de pastorear uma igreja. Aquela igreja me deu tanto problema, mas tanto problema, que eu estava exaurido, eu já não aguentava mais chorar, sofrer. Claro, existia falha, tanto do meu lado, quanto do lado de alguns da igreja, não eram todos, na verdade. A maioria, assim, extravagante da igreja, me apoiava, me ajudava muito. Mas pastor tem uma facilidade muito grande, Clécio e eu, a gente conversa sobre isso, né? De sofrer por causa de um que lhe persegue, que lhe atrapalha, que mente, que ele tira a alegria de todos os outros. Você não consegue sorrir com os outros por conta daquele que lhe machuca, que realmente é maldoso. Esse negócio tira o seu sono, né? E você não sente ódio, você não pode sentir desejo de retaliar, você tem que aguentar isso quieto, calado, é difícil. Estou me fazendo de vítima não, até porque hoje eu não tenho ninguém aqui assim, ninguém, por isso que eu falo, PIB hoje é muito fácil pastorear, né? Os últimos 3 anos são de paz descomunal, de vez em quando, né, tem um negocinho ou outro, mas faz parte, isso aí depois de 20 anos você já está acostumado. Mas é interessante que eu não estava naquela época, eu era novo no ministério. Estava com 8 anos de ministério. Nunca tinha enfrentado uma oposição de membros da igreja como daquela vez. Nunca tinha enfrentado. E os caras usaram de mentira, de artimanha. Foi terrível. Foi terrível. E eu me lembro que um pastor amigo meu me ligou e falou assim: Luciano, ele sabia, porque era meu amigo, eu tinha conversado com ele, rapaz, olhe por mim, estou passando uma dificuldade tremenda aqui, tal. E ele me ligou e falou assim: Luciano, eu sou interino aqui em determinada igreja, e a igreja lá era maior do que a minha, para vocês entenderem o dilema, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas era uma igreja menor. Não, nada disso, era maior. Ele me ligou e falou assim: eu sou pastor interino, estou cuidando do processo de sucessão pastoral, a igreja que ama você, rapaz. Vem para cá. Se você quiser vir, a hora que eu comunicar à igreja, você toma posse o dia que você quiser. Acaba o processo de sucessão. A igreja gosta de você. Vem para cá. Eu falei: rapaz, desliguei o telefone, falei: eu vou orar por isso. Desliguei o telefone, falei: rapaz, é um negócio interessante. Eu vou ficar dando murro em ponta de faca aqui? Pessoal usando de mentira, de coisa feia. Eu vou embora para lá. Chamei a Bia, falei: Bia, vamos conversar. Poxa, a gente está aqui sofrendo esse negócio, um monte de mentira aí. Esse negócio a gente não dorme mais, a gente só chora. Vamos embora. E a Bia falou: olha, se Deus está falando no seu coração, eu vou com você onde você quiser. Falei: então vamos fazer o seguinte, vamos embora. Vou embora. Só que lá dentro, Deus não confirmava comigo. Ele não falava assim: vai, não, muito pelo contrário, ele falava: ainda não está na hora.
mas eu só queria parar de sofrer. E aí, a semana foi passando, chegou na sexta-feira mais ou menos, quinta-feira, eu fui orar, falei com Deus, falei: Senhor, eu não me lembro nunca no ministério de ter feito alguma coisa tendo certeza que o Senhor tinha dado uma ordem contrária. Posso ter errado, posso ter feito alguma coisa que não era da tua vontade, depois eu percebi que errei, mas assim, deliberadamente, Deus está mandando ir para a direita, eu vou para a esquerda, isso eu nunca fiz. Mas eu queria que o Senhor tivesse misericórdia de mim, porque eu vou fazer isso pela primeira vez, eu não aguento mais. E como eu sempre tive uma visão de um Deus que não está esperando você errar para pisar na sua garganta, eu tinha comigo que Deus ia entender a minha dor. Até porque eu queria continuar, mas estava insuportável. E aí eu chamei o vice-presidente da igreja, que na época era meu amigo demais, e é meu amigo, até hoje. Chamei ele para ir até lá em casa, sábado à noite, ele sentou no sofá, falei com ele: meu parceiro, a gente está indo embora. Ele arregalou o olho e falou: pastor, você não pode fazer isso. Não faça isso. Esse pessoal sempre tirou o pastor daqui. Não pode fazer isso, não pode. Eu falei: cara, eu não aguento mais, eu quero paz. Amanhã eu vou anunciar à igreja que eu vou embora. E aí oramos juntos, ele a contragosto, muito triste. E aí veio a madrugada. E a Bia babando do meu lado. A responsabilidade não era dela, de decidir. Em paz, porque o sofrimento ia acabar. E eu, igual um zumbi, olhando para o teto e não conseguia dormir. E de repente, ali pelas 3, 4 horas da manhã, Deus começou a falar comigo. E frases emblemáticas da Bíblia começaram a aparecer no meu ouvido: não temas, eu serei com você. Continue firme, seu tempo aqui ainda não acabou. Sai da caverna. Amanhã, que não era amanhã, né? Eu que estou, só para vocês entenderem, né? Era madrugada já, era o mesmo dia. Já era domingo. No culto da manhã. Você vai fazer isso, 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 isso. E aí foi engraçado. Foi para o culto em silêncio, como sempre, muito introvertido nessa hora, né? Beatriz, sem saber de nada, sentou no primeiro banco da igreja e já esperando a despedida, já chorando. E eu então não tinha falado nada com a Bia ainda. Preguei, terminei a pregação e disse aos irmãos: olha, estamos vivendo um tempo difícil, pessoas insatisfeitas, acusações, coisas indevidas. Quero convocar uma reunião para terça-feira com todos os membros da igreja. Nós vamos colocar todas as acusações em pratos limpos. E vamos comprovar se as acusações têm fundamento. Se há disposição de vocês, aqueles que querem derrubar o pastor, se há disposição, redobrem, porque eu fui renovado nesta madrugada, por Deus. Ele não me deixou partir. Estou com um convite para ir embora, mas não me deixou partir. Então, estou com gás renovado. Se quiser me derrubar, vai ter que ter disposição. Porque é o seguinte, essa igreja a partir de hoje vai perder a fama de que derruba pastor. Essa igreja não será mais conhecida assim. Convoquei a reunião para terça-feira, colocamos em pratos limpos, a igreja foi para a assembleia, votou, fez o que tinha que fazer, decidiu disciplinar todos aqueles que se envolveram na mentira,
exonerou quem tinha que exonerar, e nós vivemos 3 anos em paz. Você viu essa igreja aqui na minha posse, sentada toda ali, chorando, se despedindo do seu pastor, e eu pregando aqui, olhando só para a direita e para o meio, porque se eu olhasse para lá, eu ia chorar. Foi uma época, depois, maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa para você que sofre. Deus sempre arruma um jeitinho de colocar uma nuvem sobre a nossa cabeça quando a coisa está feia. Quando nós estamos sentindo frio, Ele sempre arruma um jeitinho de colocar uma coluna de fogo sobre nós. E quando os animais estão se aproximando para tragar, Ele usa essa própria coluna para mantê-los longe. Quando nós estamos sofrendo, sendo incompreendidos, perseguidos, quando o mundo tenta nos derrubar, quando o sofrimento é tão grande que a gente não consegue mais sorrir, Deus sempre arruma um jeitinho que não é brasileiro de cuidar da gente, nos restaurar, de nos colocar firmes e de pé de novo. Louvo a Deus, irmãos, porque não fui embora daquela igreja antes da hora, fora da direção de Deus. Alguém uma vez disse para mim, quando você assumiu a primeira igreja batista de Taubaté, Deus falou ao meu coração: honrei o meu servo Luciano. O pastor falou isso comigo, mais velho. E eu sinto isso hoje. Eu vejo essa igreja linda que tudo que pega para fazer dá certo. E que Deus me honrou. E que Deus cuidou de mim. Me manteve apaixonado pela igreja, mesmo com tanto sofrimento. Porque o melhor lugar do mundo para estar é na vontade de Deus. Se você estiver caminhando com Deus, Deus jamais abandonará você. Esquece disso não. Vale a pena. Vamos orar? Desculpe aí. Fui contar uma história, demorou tanto, né? Mas espero que você saia daqui hoje ciente de que Deus sempre cuida dos seus. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu queria que você que está em casa, está sofrendo aí, que você ficasse em pé aí na sala, como um símbolo de realmente de expectativa das provisões, do cuidado. E você que está aqui também, se você tem vivido um tempo difícil, que está precisando de um abraço de Deus, eu queria que você ficasse em pé para receber, que você, pela fé, se colocasse hoje na presença de Deus, sabedor de que Deus vai cuidar de você. Quero orar por você, pedir a Deus para lhe dar força, para lhe dar perseverança, para lhe dar gana, fé. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque quando Israel era ainda escrava no Egito, sem esperança, sem perspectiva, sem futuro, nas garras da maior potência do mundo, em termos bélicos e administrativos, como Israel poderia sair dali, daquele cativeiro terrível, assolador? Mas uma das coisas lindas de se ver um crente contra a parede é que todas as vezes que não há solução humana, nós nos aproximamos de um milagre em potencial. Porque Tu és aquele que cuida de uma maneira extraordinária e que supre de forma inexplicável, indizível. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que Tu fazes, mesmo quando estamos dormindo, quando não percebemos, porque o caráter do Senhor não permite que Tu fiques inerte, apático.
somos filhos do Senhor. Tu és o nosso Pai. E descansamos, ó Deus, debaixo das tuas asas. E tu cuides de cada um aqui, de cada necessidade, de cada um que sofre. E que possamos, ó Deus, escutar, como sempre escutamos, as maravilhas narradas pelos teus servos, em breve. Obrigado, nós te agradecemos e depositamos a nossa fé e esperança no Senhor, porque é o melhor lugar para o nosso depósito. Oramos em nome de Jesus. Amém.